Indicado ao Oscar de melhor documentário, Escrevendo com Fogo conta a história das jornalistas Dalit que trabalham para o jornal Kabar Laharia, ou Onda de Notícias. O jornal, antes impresso, está fazendo a transição para o mundo digital. Munidas apenas de smartphones, as mulheres arriscam a vida e desafiam o poder no estado de Uttar Pradesh, no norte do país. À frente do grupo está Meera Devi, que comanda uma equipe de mulheres divididas entre a tradição e o idealismo jornalístico. Para falar sobre Escrevendo com Fogo, contamos hoje com a presença da jornalista Bruna Torlai. Este é o Quarentena Cult, em sua edição de número 95. E aí, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, de volta ao Quarentena Cult, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Paulo Pozonoff Júnior, Jones Rossi, e hoje com a presença da Bruna Torlai. Bruna, seja bem-vinda! Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto realmente relevante. Paulo, Jones, que prazer em revê-los, amigos, aqui no Quarentena. Sejam bem-vindos também. Estamos aí, 2 meses de férias. sentimos a sua falta. Muito obrigado. Eu também senti a falta de Marajá, todos né? aqui. Tira férias de juiz. Bom, a gente tem privilégios, né? Estudou, né? Mentira, Nessa mentira. parte. Mentira. Férias. Como eu dizia lá quando eu saía do horário lá na Veja, né? Quando eu trabalhava lá, que era uma coisa, era tipo um pecado sair no horário, né? E daí, É errado. daí o pessoal, ô, já tá saindo, fazia assim pela hora, falava, eu estudei, cara, estudei. Mas estamos de volta. Agora tem que fazer valer essas férias, né? Hoje a gente vai falar do Escrevendo com Fogo. Esse filme, para quem se interessar em assisti-lo, ele está disponível, que eu vi de saída assim, no Google Play. Então você consegue assistir pelo YouTube, pagando. Tá na Amazon. Na Amazon, não, desculpe, no Apple TV também. Só dá para assistir pagando. Eu paguei R$14,90 que o Evandro me deve. Isso. Então está lá para você alugar, para quem quiser comprar o filme, assistir legalmente o filme. Esse é o meio da gente assistir. E esse filme, como a gente falou no texto de apresentação que eu li, que foi escrito pelo Paulo Pozonoff, está indicado ao Oscar de melhor documentário, né, nessa edição. Bruna, você é nossa convidada, você é mulher entre os marmanjos aqui do Quarentena Cult, né? Porque às vezes a gente faz isso, a gente vai falar sobre um filme que fala sobre o universo feminino, estamos só entre homens aqui e tal. Mas começa contando pra gente, assim, quais foram as tuas impressões sobre esse filme, o que você achou dele, de forma, sabe, você como mulher, como jornalista, como alguém que gosta de cinema, o que você achou do Escrevendo com Fogo? Olha, realmente, você acabou de falar, né, que ele foi indicado para o Oscar, merecidamente, tá? É realmente um documentário bom por vários aspectos, né? Para começo de conversa, porque a gente vê o norte da Índia. A Índia é um país que muita gente tem muito sonho, ai, a Índia, que lindo, etc. Ou muita gente gosta de falar a Índia que está no BRICS, que é o desenvolvimento econômico, etc. Agora, quem vai para a Índia? Aí eu sei porque minha mãe foi recentemente para lá, não tão recentemente assim, mas e ela foi para o norte da Índia, justamente, né? E as impressões que ela me trouxe, quando eu vi esse filme, percebi assim, eu lembrei de tudo que ela contou, porque realmente o norte da Índia é um negócio, é extremamente pobre, é desestruturado, tem assim, a tradição é muito forte, mas ao mesmo tempo você tem a política completamente confusa, um desrespeito total, a população ainda não entende muito bem o que é política, e o barato desse filme, que eu achei interessantíssimo, é que ele mostra bem o vínculo natural entre jornalismo e política, política no sentido de se exercer a cidadania, ou seja, de pressionar quem tem poder. Né? Então, as moças, elas são de uma casta baixa. O começo do filme é muito impressionante, que já se começa falando daquela história que na Índia é realmente algo que acontece mesmo, que mulheres de casta baixa, a gente sabe, tem aquele sistema de casta, e as mulheres de casta mais baixa não têm cobertura nenhuma, são estupradas assim de maneira às vezes sistemática nos vilarejos, e a gente percebe ali no começo do filme a dificuldade até de se prestar uma queixa, porque de casta baixa ninguém vai querer prestar e tal. E aí a gente percebe que elas como jornalistas, veja, elas são figuras que não têm absolutamente nenhum poder na estrutura social indiana, e por meio do jornalismo, que é realmente uma invenção assim ocidental, mas antes de tudo, se a gente lembrar lá do Areopagítica do Isócrates na Grécia, a gente lembra qual que é a ideia, né? E o jornalismo vem um pouco dessa ideia. Você vai até quem tem poder, ao conselho da cidade, fala isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado.
E essa é a função básica do jornalista, que meio que foi se perdendo no Ocidente, porque foi se misturando com política num grau que, em grande medida, virou braço político, né? Não que isso seja generalizado. Estou aqui em presença de pessoas que provam o contrário, mas muitas pessoas se renderam a essa facilidade. E isso é falado no filme também, né? Se o jornalismo não for exercido dessa maneira, vira uma profissão qualquer, né? E uma bobagem, uma maneira de você ser aliado político de alguém. Então, esse filme ele tem aspectos muito interessantes. Aqueles que são mais atentos, agenda globalista e algumas tentativas de difundir isso, vão perceber alguns aspectos que podem incomodar, tá? Mesmo porque ela se opõe ali ao partido que venceu as eleições, que é o Partido Conservador, e etc. Mas mesmo assim, eu acho que nada tira o valor do filme, porque elas, muito diferentemente da esquerda que a gente vê no Brasil, ou mesmo americana e mesmo europeia, elas vão lá e vão cobrindo as eleições, elas conversam com os aliados mais que desses defensores da tradição indiana que venceram as eleições, elas continuam fazendo trabalho, né? Então, independente delas se oporem ali àquele governo que ganha as eleições, elas continuam fazendo trabalho. O jornalismo é muito mais importante, porque é uma maneira de ter poder como? Pressionando quem realmente detém o poder real, os meios, né? Quem detém meios de poder. E elas percebem o impacto que elas têm na sociedade, né? Então, é um filme que é inusitado, né? A gente viu isso no norte da Índia, caramba! Mas é bom para os jornalistas se lembrarem do que deveria, pelo menos, ser a profissão deles, né? Então, a minha impressão geral é essa, pessoal. Ô, Bruno, e uma pobreza, assim, nossa, é desgraçada, né? Uma jornalista lá que não tem nem luz elétrica para carregar o smartphone. Eu fiquei vendo, né? Dá para você ver a casa ali, é um barraco. O barraco é uma mansão perto daquilo, né? Usar a palavra barraco, mas eu fiquei curioso, porque você mencionou essa coisa de, algumas pessoas podem se incomodar com certa agenda globalista. Eu, assim, me incomodei um pouco com um certo um viés muito feminista, e esse negócio me chamou a atenção, que você falou no final também, que o filme, né, se foca apenas ali na oposição a um partido. Você falou que é o Partido Conservador, na verdade eu nem sabia disso, não mostra, né, as jornalistas atrás do outro partido, e também tem uma coisa de denunciar ali a ligação com a religião desse partido, né? Isso te incomodou? Quanto te incomodou? Não te incomodou? Você acha que o filme tem outros méritos que superam isso? Não, eu acho que o filme supera essas pequenas coisas, mas assim, a gente percebe que as jornalistas, talvez, inclusive por influência de agenda, do que se lê em internet e tal, elas próprias demonstram, tá? Eu percebo que elas próprias exprimem uma certa nebulosidade ao entender essa cruzada que elas estão entre a tradição e o tal do idealismo jornalístico, que é ocidental, porque elas são do norte da Índia, a parte mais tradicional. Para falar a verdade, eu fiz muitas piadas, tá, enquanto eu vi o filme. Por exemplo, quando eu vi aquele cara das vacas, vamos proteger as vacas sagradas, fazer estábulos e tal. O nosso governo ganhou agora, que bom. Eu fiquei olhando aquilo e falei, caramba, os caras não têm água encanada, elas estão preocupadas com coisas reais, entende? Então, Aham. independente, a influência ocidental, eu percebo que a influência ocidental que via jornalismo foi exercida sobre elas, acaba sendo uma prova, me perdoem aqui se eu estou sendo tendenciosa, do mérito da tradição ocidental, que faz a gente prestar atenção que tá, beleza, sistema de castas, legal, tradição indiana, mas, pelo amor de Deus, a mulher ela é estuprada com uma facilidade por causa desse sistema. O marido não consegue pôr uma queixa na delegacia. Será que a gente tem que ficar aplaudindo esse culturalismo, né, que diz, não, é a tradição, não tem direitos humanos? Né? Então, isso se confunde com a agenda globalista, e talvez até na mentalidade delas. Agora, ainda assim, eu acho que bom que essa influência ocidental esteja até ali o norte da Índia. Porque para o pessoal que não viu o filme, eu não quero atrapalhar, tá? Mas a certa altura, ela vai lá entrevistar alguém que está tendo evidência política, porque ele é alguém que defende a tradição indiana,
E, basicamente, ele protege, ele fala, não, vamos evitar que as vacas morram, porque as vacas são sagradas na Índia. E quem já foi para a Índia sabe que é assim mesmo, norte da Índia. 330 milhões de deuses habitam uma vaca, né, segundo ele. Uma vaca. Inclusive, eu acho que eu comi hoje eu comi um bife, comi uns 100 milhões de deuses hoje na hora do almoço. Então, não foi tudo, porque eu não comi a vaca inteira. Mas assim, você percebe um pouco da. Paulo, me perdoe aqui, mas é tolo o impacto social que a jornalista produz faz com que aquele defensor da tradição indiana pareça um pouco tolo diante do fato de que você tem gente sendo violentada, gente indo no banheiro a céu aberto, entendeu? Tantos problemas para se resolver. E assim, se você tivesse um sistema político totalmente diferente, vá lá, mas não, você tem eleições, você tem pessoas que se colocam como representantes, pessoas que se colocam como aqueles que vão resolver os problemas sociais, vão realmente resolver a estrada, vão combater as máfias ali das mineradoras que pagam miséria, entendeu? Então, eu acho que o mérito dessas jornalistas é muito superior a qualquer, digamos, sinais, né, de feminismo, tal. O feminismo que eu falo é daquele discurso pré-fabricado que vem ali da esquerda americana, norte-americana. Eu acho que não é nesse ponto, né? O negócio delas não é assim, eu sou feminista. Você vê que é tudo mãe, a outra casa e depois volta a ser jornalista para não envergonhar a família. Ali, para mim, eu não acho que se trate de feministas nesse sentido. Sim. Dessa mulherada que não faz nada da vida, não sei ficar reclamando que o homem é ruim. Sabe essa moda boba ocidental feminista recente, que eu acho uma bobagem? Não tem nada a ver com isso. Não, eu entendi. Eu acho que assim, o filme não é explicitamente feminista, né? Não tem esse discurso. Na verdade, eu até fiz essa pergunta para você, uma associação indireta, né? Depois que eu assisti o filme, eu fui pesquisar quem financiava esse jornal, porque tá na cara que não é um jornal que se mantém ali financeiramente por conta própria. E daí eu descobri lá, agora até devia ter anotado, é uma ONG que tem esse viés feminista mais americano, europeu mesmo. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas a gente percebe, Paulo, isso a gente percebe. Tanto que eu também falei, nossa, se eu for pesquisar, eu tenho certeza que vai dar numa ONG aí globalista. E aí a gente percebe que as próprias mulheres estão absorvendo, mas a realidade delas é tão crua que fica sutil isso, né? Perto do que elas enfrentam ali, né? O negócio delas. Eu dei uma olhada aqui nessa ONG, ela se chama Nirantar. Isso. É um centro de educação e gênero. E isso o que eu acho, eu não conheço essa ONG, não tenho muito o que dizer dela, mas ela é baseada, se eu não me engano, em Nova Delhi. E isso é um choque já, porque, Bruno, eu concordo com você, a localização do filme no norte da Índia talvez seja um dos grandes méritos do filme, porque traz, né, um relato visual mesmo dessa região, que é longe de ser a imagem que a gente faz hoje aqui da Índia moderna, né, das capitais, até da tecnologia e tal. É uma Índia rural. A gente já comentou aqui filme que faz referência a essa... Qual que era o filme mesmo? Um filme que foi o Jones que indicou. Tigre Branco. Isso, exatamente. E então, assim, você vê, esse financiamento vem de uma ONG que está lá já no grande centro, quer dizer, ela incorpora possivelmente, vou dizer, não sei, né, mas incorpora possivelmente parte desse discurso. Só que na operacionalização disso, da iniciativa, né, porque ok, então eles vão lá e vão financiar essa iniciativa. Quem está tocando esse jornal de fato lá no norte da Índia são aquelas mulheres. São as mulheres ali fazendo dia a dia e tal. Isso o filme mostra bastante, sim. Elas não têm. E elas não fazem, ou pelo menos o filme não mostra isso, não existe uma capacitação ideológica em cima daquilo, né? Você não vai lá, primeiro vamos aprender sobre a superestrutura e depois a gente vai botar a mão na massa. É um jornal bem, pelo que eu pude conhecer dele vendo o filme depois dando uma pesquisada, ele fala de coisas locais. Isso. Ele vai falar sobre crimes locais, vai falar sobre política local, vai falar sobre coisas que estão acontecendo naquelas cidades. Ele é publicado em 3 dialetos diferentes, indianos. Então, é uma iniciativa hiperlocal. E você vê que a equipe não é muito grande, assim, então elas não dariam conta de fazer muito mais coisas do que já fazem, né? Agora, é um choque de realidade naquele lugar, né? É uma iniciativa daquela que vai se chocar, fazer jornalismo profissional, no melhor sentido, né? Porque nós que somos jornalistas,
conseguimos identificar aquilo facilmente, né? Esse é um método típico jornalístico de reportagem, de edição, e estão tentando se inserir naquela sociedade que é uma sociedade hipertradicional, completamente fechada, e aí tem essa questão das castas que vou deixar o Jones, que é mais especialista nesse assunto, para falar de como essa iniciativa, como que ela se choca com esses valores tradicionais ali, de você ter as mulheres que não são das castas principais, né? São Dalits, que são aquela casta intocável, e tem que encontrar um espaço ali para conseguir trabalhar. Apesar de eu ser editor de mundo, Sabag, tudo que eu conheço de castas eu aprendi na novela Caminho das Índias. Eu ia perguntar isso, Júlio. Eu ia perguntar quantos daqui conhecem a Índia pela novela da Glória Pérez. Na verdade, nem a novela eu assisti. Eu também não. Não, eu queria ressaltar, não importando a fonte de financiamento, se aliás, vamos falar uma verdade, né, Bruna, Ricardo e Paulo, a direita é muito ruim nesse tipo de coisa, né? Por que não tem uma ONG de direita que financie o pessoal que está fazendo um jornalismo no interior da Índia, no interior da China, gente que, sei lá, tivesse na China tentando expor o massacre dos uigures, ou seja, a direita ainda tem muito que evoluir nessa questão, até essa questão do feminismo, né? O feminismo é uma bandeira que pode ser abraçada pela direita de uma maneira totalmente diferente que a esquerda faz, né? A esquerda, o feminismo da esquerda é aborto, sexo livre, um monte de coisas que não contribuem para o crescimento da mulher, né? Então a direita, a gente já publicou inclusive textos sobre isso, falando de pessoas conservadoras do National Review, que é nosso parceiro da Gazeta, falando que o feminismo pode sim ser uma bandeira da direita. Enfim, tirando isso, como eu disse, né, não me importa a fonte ali do financiamento, que mulheres guerreiras, né, uma palavra que se banalizou tanto, né, guerreiras, heroínas. Então, essas mulheres, o que elas estão fazendo ali, a paciência da Mira deve com as novatas, né? Tem ali gente que não sabe usar. É engraçado aquela parte que ela começa a falar, dar uma aula de como usar o smartphone. Esse é o botão de ligar, esse é o botão de desligar o smartphone. É o básico. E ela ainda fala, não, vou dar uma aula bem devagar aqui para vocês, para tentar ensinar. E o que elas fazem é ir cobrar as autoridades. A mulher chega na cara do delegado de polícia, que é corrupto. Coragem, né? Que coragem, né? Meu. Que é corrupto, porque ele não fez a queixa, né? Ele não abriu o inquérito para apurar o caso da mulher que foi estuprada. Começa o documentário falando dia 19, dia 20, dia 21, dia 22. E ao lado do marido, né? Que coisa horrível, né? Não. Totalmente deprimente aquilo ali. E ela chega lá e na cara do cara, mas por que você não abriu? Não, é chocante. Daí o cara fala, eu não sabia disso. Daí ela fala, é chocante que você não saiba disso. Chocante que você não saiba. A coragem, e elas enfrentam dificuldades não só ali no dia a dia da profissão, na vida pessoal também, né? Tem o marido da principal lá, que tem uma cara de encostado, aquele cara. Pelo amor de Elas Deus. realmente arriscam, quando eu coloquei ali, até arriscam a vida, uma coisa meio... Mas elas não só por... Não, arriscam, né? Elas mexem com a máfia, cara. Elas mexem com a máfia da mineração. Né? Arriscam o conforto, as relações familiares, né? Tudo isso. Ali eu vi que elas meio que mandam nos maridos, né? Aquele marido dela quis falar o negócio lá, você não sabe nada. Não fala bobagem. E daí o pai também, né, de uma lá, começa a falar, né? Você é um velho, sabe a guria fala, você é um velho, você parece aqueles velhos que só sabem reclamar. Minha filha fica na rua, eu não sei onde ela está. Ela fala, você quer que eu atualize você minuto a minuto, da onde que eu estou? Jones, mas eu acho essa cena uma das mais representativas dessa questão da dificuldade dessas mulheres colocarem ali, porque essa cena eu achei excelente, né? Contextualizando para quem ainda não viu o filme. A mulher chega em casa e o pai dela começa a tirar satisfação. Onde é que você estava? Onde é que você foi? Casa é uma palavra forte. Né? Né? Casa é um termo mais amplo. Um galpão com umas barracos para dormir, né? Cara, é incrível isso, né, Sabag? Que ali nenhuma casa tem imóvel, né?
Não, tudo no chão, assim, parede de cortina e tal. E é curioso que essa cena, a equipe que está filmando, né, os documentaristas chegam, entram e param na porta. E você percebe que aquilo não tem nada combinado, assim, porque eles paralisam ali a imagem e eles não conseguem dar o ganho da luz naquela imagem. Então fica tudo meio escuro, assim, porque é normal trazer uma câmera do ambiente de luz externa para um ambiente sem luz, né, fechado, vai dar um choque na lente. E aí o cinegrafista vai ter que fazer um ajuste naquilo ali. Eles nem conseguem fazer isso, que demonstra ali o quanto espontâneo foi aquilo. E aí o pai começa a tirar satisfação, né? Ah, escuta, onde é que você estava, não sei o quê. E a mulher vira e fala assim, mas escuta, você não sabe o que eu faço? Você não sabe onde é que eu trabalho? Eu trabalho no jornal, não é? Ah, sim, você trabalha lá no jornal. Então, eu todo dia muda o que eu faço. Você quer que eu fique te mandando, dizendo tudo que eu estou fazendo ao longo do dia e tal? E eles têm uma discussão leve, assim, e tal, e ela sai. E aí a equipe vai falar com o pai, né? E aí o pai já tá dando aquela amenizada, fala assim, agora ela vai ficar meio brava comigo, vai ficar sem falar comigo um pouco e tal. Daí ele fala o que eu achei mais chocante do depoimento dele, ele fala assim, uma mulher letrada é algo positivo para o casamento, mas uma mulher letrada que quer trabalhar, né, é mais É demais. difícil, Ela, na porque eu me lembro que é o seguinte, ele fala, olha, todos aqueles que querem uma mulher letrada pedem um dote muito alto e não isso, trabalhar isso. depois. E os que podem me pagar o dote, né, não vão deixar ela trabalhar. Então é um negócio complicadíssimo Pois ali. é, aí ele termina isso, né? Entrando na questão do dote. Então, assim, a sensação que me deu foi esse pai, ele tá preocupado com o bem-estar da filha dele dentro da realidade social daquele lugar. Que tem a ver isso com o casamento arranjado, com o dote, com que família vai se interessar, quer dizer, o que uma família se interessa. E outro trecho que eu acho significativo também é quando a Meera, que é a jornalista que conduz, eles são três, o filme se centra em três personagens, né, três jornalistas, né? A Meera, a Sunita e a outra que está mais aprendendo lá, né? Eu Isso, esqueci o nome dela. uma é mais a líder ali, daí tem a novata e tem a outra. E essa que é a que está liderando ali a iniciativa, pelo menos o que o filme mostra, né? Que tem esse marido encostado aí que o Jones falou, ela conta uma Não história sei também. se ele é encostado, mas ele tem uma Com cara cara. de encostado. Ela conta uma história dela que é assim, pois é, eu tive minha primeira filha quando eu estava no ensino médio. Isso. Aí a minha avó que me ajudou a cuidar dela. E a minha sorte foi que quando eu casei, os sogros permitiram que eu continuasse estudando. E a mulher se formou em jornalismo e fez um mestrado em ciência política. Isso lá no meio da China paupérrima. Da China não, da Índia. Da Índia, desculpe o ato falho aqui. Então, veja, ela com toda a possibilidade que ela teve, ainda assim dependeu de um acaso ali, que foi que aquela família, que ela se casou provavelmente com 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, aquela família do marido dela permitiu ainda que ela conseguisse O dar pai da guria lá sua, falou que sua... casou com 7 anos nessa Sabag. Sim. 7 anos de idade. Eu acho que eles permitiram que ela estudasse Sabag, porque já viram que o filho era come-dorme, daí fala, tem que botar essa família na mão dessa mulher, porque ela é decidida. Ou a mulher, ela vai, faz acontecer, ensina as outras, faz a matéria, faz o programa, aprende coisa nova, né? Ela fazendo lá o programa, o Savita Show lá. Achei o máximo o nome do programa, Savita Show. Muito bom. Ele é Não, braba, né? brava. Não, cara, eu queria contratar aquela guria lá. Eu queria contratar. Pô, você vê assim, o ânimo, né? A ambição, querer fazer aquilo lá. Eu achei incrível a história Eu espero que ganhe o Oscar esse filme. Eu achei muito legal. Não assisti os outros. Posso estar sendo injusto com os outros documentários. Eu escutei tudo que vocês falaram. Eu já também fiz intervenção aqui falando do negócio, né, do feminismo que tem. Isso eu acho que vai incomodar muita gente. Por isso que eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque, enfim, as pessoas estão, né, com os ânimos eriçados também para isso que a Bruna Paulo, falou. você me desculpa te interromper, eu sei que você não falou ainda e tal, mas é que eu não identifiquei exatamente isso por conta do que a Bruna disse, eu concordo com ela.
Eu acho que o filme não tem esse discurso marcado do que a gente identifica como feminismo ocidentalizado, norte-americano, né? O que você tem ali em termos de feminismo, um feminismo de sobrevivência da mulher naquele meio, Não, né? eu concordo com você, mas os ânimos estão exaltados, assim, os sentimentos Você que o estão diga. eriçados, entendeu? Aí as pessoas... A gente está num momento que tem gente que está idolatrando o Putin. Então, assim, a gente está num momento estranho. Tá bem estranho. Por isso que eu acho assim, que muita gente vai se incomodar com isso, vai se incomodar com a coisa a quebra da tradição, vai se incomodar com isso. Apesar de ser, nossa, as castas são absurdas, obviamente, tá na cara. Você vê a consequência dessa tradição que deveria. Tem muita gente que acha que deve se manter intocada, a gente vê a consequência, a pessoa vivendo numa tapera, sei lá como chamar aquilo. Então, sem menor condições, a pessoa não sabe usar um smartphone, tudo Cara, eles isso, não a têm pessoa é eletricidade. Eles vivem estuprada. no Brasil rural dos anos 40, eles vivem. Isso, por aí. Por aí. E assim, enfim, eu gostei de tudo que E o Brasil falaram. rural dos anos 40 era muito melhor, diga-se de passagem. Olha, Não, eu fiquei até me perguntando se existe no Brasil pessoas que vivem naquela situação hoje em dia. No Maranhão, com certeza, Paulo. Hã? Eu acho que no Maranhão, com certeza. Mas mesmo com Bolsa Família, essas coisas todas? Mas você não tem saneamento básico no país inteiro, Paulo. É só Não, por no aí. saneamento básico sim, mas, cara, eu acho que é um nível ali... Não. Tem criança que morre de diarreia no Brasil, e não é pouca, sim. né? Bem, enfim. Tem regiões que estão por ali, assim, mas claro, é muito menos, né? Porque o norte da Índia é uma região considerável e a Índia é um país muito populoso, então, evidentemente, o número de pessoas naquela situação é elevado. Aliás, quando eu sobrar um dinheiro aqui para mim, eu vou investir tudo em ações de empresas indianas, porque o que esse país vai crescer não é brincadeira. Cara, pensa, milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas que não têm não tem mobília em casa, não tem acho que o copo de vidro, não tem eletricidade. O dia que esse pessoal começar a consumir, já era. E uma coisa que me chamou a atenção no filme, assim, que eu acho que vocês acabaram não falando, assim, me pegou, porque nós somos jornalistas, né? E daí eu fiquei pensando, eu até coloquei esse idealismo jornalístico, é um termo aí meio piegas que eu encontrei, mas porque eu fiquei pensando nas nossas ilusões perdidas, né? No jornalismo atual é muito tomado por um cinismo, por um senso de pragmatismo, eu até fiz piada com isso aí no nosso grupo, e de repente você se depara com esse jornalismo que parece que você está ali no século XVIII, vendo nascer, com esse idealismo mesmo, vou transformar, mas não transformar daquela forma também revolucionária e abrangente, vou derrubar o sistema e transformar tudo. Não, é uma transformação que começa ali, né, vou asfaltar aqui essa rua, vou conversar com esse político aqui, ver o que ele pode fazer com relação ao estupro. Então me tocou também por essa coisa das ilusões perdidas nossas, como jornalista. E eu só queria também destacar aqui uma cena que eu achei interessante, que daí tem a ver com o que eu disse, que eu acho que é a Sunita, né? Que ela é meio espivetada assim também, e ela vai lá numa coletiva, se não me engano, é com um delegado também, e ela começa a, sei lá, dar de dedo na cara do cara, e tem outros jornalistas ali. Aí a cena mostra na saída os jornalistas homens mais experientes, sei lá, dizendo, calma, tem que dar uma bajulada nele antes e tal. É boa, né? Porque ela fala, eu não vou bajular, vocês já bajulam bastante, ele não precisa bajular. Ela é nervosa, a Sunita, né? Algo que a gente estava precisando aprender aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente está num momento muito ruim. Ou você bajula, se você bajula, beleza. Se você não bajula, você é um desgraçado, de ambos os lados. E aí acaba, não sobra mais jornalismo. Porque, na verdade, eu vi muito isso nas mulheres do filme, a questão da cobrança. Peraí, pô, a gente está aqui, vocês estão aí fazendo discurso, fazendo palanque, dizendo que representam não sei mais quem, e a gente está aqui, não tem onde ir no banheiro, uma estrada que não funciona, a mina fazendo uma cidade cair, o vilarejo vai cair por causa dessa mina, e a máfia ali
domina a mina e vocês não fazem nada. Então, se a gente perde essa noção de que o jornalista ele denuncia e informa o que realmente está acontecendo, por mais que isso seja muito ruim para a retórica dos políticos que estejam ali em busca de poder, se a gente perde essa noção e caiu no puxa-saquismo ou na oposição gratuita, que eu acho que isso está muito no Brasil, eu vejo muito isso, aí a gente perde a tradição jornalística, né? Que é que eu mencionei aquela imagem do Isócrates no começo, porque é basicamente isso. Você vai até as lideranças da cidade e fala, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo aqui? E é isso que elas fazem lá, né? Aí a gente vê a força dos valores ocidentais, ali tocando o norte da Índia, totalmente desestruturado, e isso revelou para elas um modo de vida, quer dizer, elas mudam toda a vida delas e a da família para pôr em prática esse valor que elas, no qual elas encontram dignidade, né? Então, pô, E como a presença do bom jornalismo, ele é positivo, né? Uma presença positiva, porque tanto que elas depois fazem vários vídeos com o impacto, né? Olha, essa área aqui estava sem água para irrigação. Essa rua, essa estrada, elas mostram a condição da estrada, nem a pé quase dava para passar, daí eles vão lá e asfaltam. O bom jornalismo, ele é reconhecido pela população, né? Porque a população vê as coisas acontecendo. Né? E as pessoas vão lá nos comentários e falam, olha, por favor, venham aqui na minha vila, aqui também não tem eletricidade. Então, é algo pequeno para a gente, né? Mas para quem mora lá, o impacto é muito grande. Eu só queria... Fale, Sebastião. Não, é que eu queria ilustrar que tem essa cena, eu gosto de ficar lembrando disso para estimular ou convencer as pessoas a não, quem não quiser também ver, né, o filme. Mas é que tem uma cena que eu acho que é significativa, representativa disso, que é quando a Sumita, né, eu acho que é a mais jovem, ela vai até fazer a reportagem sobre a mina que é dominada, uma mina de mineração, né, que é dominada lá pela máfia local. E ela chega até lá e está mostrando a condição de trabalho lá, que é horrível, não tem estrada para chegar lá, o negócio não tem segurança do trabalho, nem um sonho distante ali, né? E ela está lá perguntando, fazendo assim, aliás, falando sobre jornalismo, que é o que o Paulo estava trazendo, né? Existe um clichê na nossa profissão que diz que lugar de repórter é na rua. Pois bem, aquilo ali é o repórter na rua, é exatamente o que é aquilo. É o repórter que vai até o local, presenciar, ver com seus próprios olhos, falar ali com a comunidade, tentar entender o que está acontecendo, e ela está fazendo esse trabalho. Ela foi até lá, está tentando entender o que está acontecendo, falando com as pessoas, perguntando. E aí tem um homem que não fica muito claro quem ele é, assim, mas aparentemente ele não é uma autoridade local, não é nada disso. É um homem que estava ali no meio daqueles trabalhadores e tal, da comunidade, e que se incomoda com a presença dela, porque ela é uma mulher que está fazendo perguntas. E aí ele se levanta lá e começa a dar de dedo, o que você está fazendo aí, o que você quer, o que você quer de dinheiro e tal. Um arrobo típico machista ali naquela situação da mulher que estava lá fazendo o seu trabalho. E essa jornalista, ela consegue se sair tão bem naquela situação porque ela ouve o sujeito, ela não distrata o sujeito, ela consegue se posicionar, dizendo que ela está ali fazendo o trabalho dela, e ela ainda consegue convencer o cara, ou aquele grupo em que ele estava, a dar uma entrevista para ela. Então, assim, é uma demonstração de habilidade, claro, profissional, e a gente reconhece isso, né? Mas, de novo, né? De como a dificuldade que aquela mulher tinha ali para conseguir exercer o seu trabalho ali no meio daquela comunidade. Eu estou aqui fazendo meu trabalho, eu vim aqui contar a história do que está dando errado aqui nessa mina. Se está incomodado com alguma coisa, vem aqui e fale, dê entrevista para mim então, porque eu vou ajudar, eu tenho empatia pelo seu caso. Ela usa essa frase, né? Tem empatia pelo seu caso. Então, eu acho que reside aí, né, Paulo, que você estava dizendo sobre o idealismo do jornalismo, né? Que é essa ideia de que esse trabalho vai ajudar a resolver alguns problemas. E no caso do hiperlocal, que é o que elas estão fazendo ali, né? Porque é hiperlocal ali, naquelas regiões pequenas e tal, isso é muito perceptível. Né? Se por conta de uma reportagem a delegacia passa a dar mais atenção aos casos de estupro, e não são poucos e são frequentes, isso já é uma grande vitória. Então, sem dúvida, é um benefício social que o jornalismo está ajudando a trazer ali. Eu só queria fazer duas observações aqui, que escutando você falar sobre isso, o Jones também falou, né, que eles mostram um videozinho, um clipe rápido sobre a influência do jornal, o que eles conseguiram, mas eu vou ser chato aqui. Eu senti falta de contarem os desfechos
desse estupro inicial que mostra no filme, e também do negócio da mina. Eu achei curioso, Sabag, que você esclareceu o que é uma mina, a mina de mineração. E outra coisa também Eu pensei numa mina bélica, tá, Paulo? Por isso que eu fiz questão de... eu achei que você achou a mina, entendeu? Você viu que ela chega lá e fala pra mina que os cabelos é da hora? E uma coisa legal do filme é que ele não tem narração, né? Isso é bom também, porque a gente cansa de trazer documentário aqui com narração, que narração tem mais tem um lado mais quase de doutrinação, assim, né? De você... É o anti-Petra Costa, é isso que você está querendo falar, né? Também. A gente acabou de fazer um aqui sobre a China, pandemia, que tinha narração, e a narração meio que estragou um pouco o filme, você não acha, Jones? Acho que não, acho que tá errado. Então, tá bom. E outra coisa só, olha só o nível, para as pessoas entenderem o nível de atraso também desses lugares. TV de tubo. 2016. Não, só uma coisa que eu esqueci de esclarecer. O Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, ele é um partido conservador e ele realmente, né, nessa região onde tem muçulmanos, ele está estimulando o nacionalismo hindu. Isso tem causado uma certa tensão ali, e ele se apoia muito nessa parte religiosa. O Narendra Modi, ele é um cara que está modernizando, tanto que ele ganhou assim as últimas eleições de maneira acachapante. Ele está modernizando, ele está tentando fazer esse programa Índia Limpa, né, para evitar que as pessoas façam suas necessidades na rua, como é comum na Índia. Obviamente, se no Brasil ainda não tem, né, lá não vai ser tão fácil de conseguir. Então ele é uma figura que provoca muita controvérsia, porque ao mesmo tempo que ele está modernizando a Índia, ele ainda provoca esse tipo de coisa, de nacionalismo hindu, uma certa animosidade contra os muçulmanos, porque quando a Índia se tornou independente foi dividida em dois países, né? A parte muçulmana foi para o Paquistão, teve assim uma grande onda de pessoas atravessando a fronteira, assim, milhões de pessoas atravessando a fronteira para separar o país. E depois ainda foi criado mais um país ali, né, que é a Bangladesh. Então, só para explicar um pouco o contexto ali, para ninguém ficar boiando no que é o Narendra Modi. Não foi só a novela que te educou a respeito da Índia. Ô, Bruna, posso fazer uma pergunta para você? Eu queria saber, você falou sobre, né, nossos valores ocidentais e tal, aí trazendo isso também que o Jones acabou de mencionar, eu estava me perguntando, eu falei também que no final do filme tem esse enfoque político nesse partido específico, aí como o Jones esclareceu agora, é um partido que tem essa bandeira aí nacionalista e atrelada à religião. Você acha que o foco no final do filme, nesse ponto, né? A gente até riu aqui da vaca, que tem 330 milhões de deuses, né? Você acha que esse enfoque religioso, essa associação e essa oposição que eu acho que o filme faz claramente ao político, aí ao partido que tem esse enfoque nacionalista e religioso, tem alguma relação com o nosso olhar progressista, ocidental também, anti-religioso, que está sempre aí procurando fundamentalismos religiosos para lutar contra? Então, Paulo, mas foi nesse momento que eu falei, nossa, quem que será que financiou? Quem que será que dirigiu? Como é que será que as informações chegam ali para essas mulheres pela ONG que financia? Será que isso vem realmente? Né? Porque elas demonstraram ali um incômodo com esse partido nacionalista e eu me perguntei, mas por que será que elas demonstram esse incômodo? Porque elas são intocáveis, né? E aí qualquer reforço de nacionalismo vai novamente dizer não. E elas sabem que é ruim, como é complicado esse sistema de castas quando você compara com as péssimas possibilidades do cotidiano, quer dizer, você é visto como um pária, e aí, se você é um ser humano, um indivíduo que quer realizar, você não tem esse conceito, né? Você não é uma personalidade, você antes pertence a uma casta, né? E aí isso se choca com isso que é de influência, assim, ocidental, que é a formação da personalidade. A gente vê todas aquelas mulheres ali
buscando uma consciência da própria personalidade, que é uma coisa totalmente ocidental. E aí, de repente, é como se fosse um balde de água fria, esse nacionalismo indiano, né? Então, foi nesse momento que eu falei, putz, tem uma pontada ali de influência globalista chegando de maneira indireta, tá? Mas, assim, eu acho que é de se compreender, tá? Outro dia eu estava discutindo muito com parte aí de alguns colegas meus conservadores, ou direita, nem sei mais como nomear, mas que são pessoas que realmente acreditam piamente que a autocracia do Putin é tão ruim quanto o globalismo americano ou europeu. Aí eu falei, não, peraí, vamos começar do zero. Tá, o globalismo você vai ter o quê? Você vai perder sua conta no Twitter? E aí, se você estiver na Rússia, se você quiser ter um partido anti-Rússia, você vai ser preso, você vai ser envenenado. Então, eu acho que essas coisas a gente não pode perder a dimensão, né? Apesar de algumas complicações, como monopolismo, tal, que vem junto com o globalismo, não é por isso que você vai invalidar aquela iniciativa. O que você defende? Se você é um ocidental e valoriza que as pessoas se destaquem pela personalidade, pelo mérito, será que você vai aplaudir o sistema de castas? É difícil para a gente. Porque a gente vê alguém que se destaca tanto, que é intocável, aquilo embrulha nosso estômago, entendeu? Então, ainda assim, que eu tenha percebido uma pontagem de globalismo, eu falei, tá, mas eu acho interessante que a influência ocidental esteja presente na Índia, até para eles próprios pensarem sobre a tradição deles e verem se realmente é algo que eles desejam alterar ou não, ou manter intocada, né? E a direita não pode, a direita, os conservadores não podem entrar nessa de ser tão antiglobalista ou antiglobalismo a ponto de virar uma esquerda diferente, né? Que é o que está parecendo que está virando. Daqui a pouco, o pessoal da direita vai começar a fazer igual o pessoal da esquerda, fala, não, se os caras matam bebês lá, é ótimo, porque quer dizer que o globalismo ainda não tocou naquela civilização. Você está louco, né? Daqui a pouco vai ser assim. Não duvido do jeito que as coisas estão caminhando, que daqui a pouco a gente veja esse tipo de coisa. Enfim, vamos para as indicações, Paulo? Opa, eu caí a aqui. Menos que vocês tenham mais considerações finais a respeito do filme. Não, eu tive um probleminha técnico aqui, eu caí. Mas você caiu, eu vi que estava sentado aí. Não, mas eu concordo com isso que você falou, que daqui a pouco a gente só está virando aí, a direita está virando uma esquerda, né? Até a gente defendendo censura a filme agora. Sim, isso aí. Pouca coisa. Vamos para as indicações, então, pessoal? Ô, Sabag, você falou pouco? Quer falar mais? Eu falei pouco? Não, eu falo muito, e talvez hoje não tenha falado tanto, né? Bom, considerações finais sobre o filme. Olha, eu acho que é um filme. Ele não é como um documentário, não é um filme assim esteticamente diferente do que a gente está habituado a ver. Ele não tem. É bem quadradinho, né? Bem quadrado. Ele tem, assim, eu acho que cumpre a gente dizer, né? A gente vai. Essa edição do Oscar talvez seja mais politicamente correta de toda a história que a gente vai ver agora, né? Esse filme, obviamente, ele se encaixa nisso, né? Porque uma iniciativa dessas, então fala de valores feministas nesse sentido, ocidental aí sim, né? Do que se espera, globalista, enfim, mas tem uma série de valores aí que combinam um pouco com esse olhar progressista do Oscar. O que não invalida o filme, ao contrário, e acho que não invalida especialmente a iniciativa dessas mulheres, o trabalho que elas fazem. Isso é incrível e eu acho bem importante que vocês lembrem disso tudo. Assim, a gente precisa, às vezes, se apegar ao que é importante de fato nisso tudo, né? Você está falando ali de uma sociedade que você tem pessoas que vivem em condições desumanas, né? E o filme revela isso simplesmente seguindo ali. A câmera mostra os vilarejos, as casas, como diz o Paulo, das pessoas ali, né? Condições desumanas, subhumanas, né? Sem saneamento, sem acesso à água, sem acesso à latrina. Imagina, você, né, criar a sua família e as crianças não têm acesso a banheiro. Não tem nem aquela casinhola no fundo da casa. Não tem a casinha, é no mato. É no mato. Assim, então assim, o filme revela isso, uma visão que nós aqui não temos, né, exceto os interessados muito no assunto, mas eu faço, a Bruna contou a história da mãe que foi para a Índia, né, por uma razão, coincidência mesmo, tem pessoas na minha vida que sempre tiveram interesse na Índia, sempre fazer mas essa visão meio idealizada, né, eu quero ir lá e conhecer essa cultura maravilhosa, e as cores, e a culinária,
área e minha espiritualidade. Desculpe, parece que estou fazendo pouco caso, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente faz uma imagem muito idealizada do que é a Índia, né? As danças e coisas assim, e às vezes, por ignorância e distância que a gente está aqui, não sabe, né? Não se defronta com essa realidade. E o filme faz isso sem tocar tanto no discurso político. Ele tem um discurso político, é evidente, né? Quando ele reduz certas coisas, e a parte que ele faz, a crítica ao partido do Modi, ela tá aí, é um discurso político, né? Tem gente que talvez vá discordar disso, né? Já que exageraram, que pegaram um aspecto lá do partido, que é a questão religiosa, e tornaram como se aquilo fosse o preponderante. Enfim, como todo filme, ele está sujeito a ser criticado por essa ou aquela visão. Agora, o que eu acho válido é essa iniciativa de se reconhecer que existe uma iniciativa, o esforço dessas mulheres, que as mulheres estão conseguindo prosperar nessa sociedade que existe ali para só oferecer dificuldades para elas conseguirem ter uma vida plena. Eu estou falando uma vida plena no sentido de, né, você exercer as suas individualidades, exercer as suas vocações. Tá? Então vale muito a experiência. Acho que o filme, se vai ganhar o Oscar, não sei, não conheço os concorrentes também. E também não acho que ele precise dessa validação, mas é legal porque se torna conhecido. Então é uma iniciativa que chama a atenção da gente aqui. Né? Todo mundo recomenda o filme, né? Eu acho que a gente parou de dar nota, mas falar... A gente parou com as notas? Então não sabia. Parou. A gente dava nota, Bruno, mas a gente parou de dar nota. Por quê? É bom. Eu dou nota 8. Você pode dar nota se quiser, viu, Bruno? Então... Não, mas 8 é uma nota justa, porque, assim, é um documentário, então toma um café que o começo, assim, até você pegar o espírito da coisa é lento. E porque justamente ele faz jus ao tempo daquela região, que é bem diferente do nosso. Então, se você está esperando um filme, toma um café. Agora, a partir do momento que você vai sacando os personagens, aí vai ficando ótimo até o final. Em questão de ritmo, mas o ritmo no começo de paciência. Eu pego uma carona nisso, porque o meu problema com o ritmo tem a ver com a tradução, porque evidentemente a tradução foi feita do inglês, porque o filme é falado em hindu, sei lá eu qual dialeto, né? Ninguém fala inglês no filme, é só algum dialeto predominante ali da região. E a tradução foi feita do inglês com a tradução simplificada, né? E isso é uma coisa que me incomoda no ritmo, porque você vê assim, putz, esse diálogo não deve ser só essas duas frases concisas. Não, isso me chamou a atenção, porque, assim, não é curioso como a gente, assim, quando é uma língua exótica, muito estranha, a gente confia na tradução, né? Só resta vai fazer o quê, né? Não, mas é uma relação de confiança interessante, assim, eu acho. Você quer dar nota, Sabag? Eu sempre que eu vejo um filme em língua estrangeira, eu faço 6 meses de curso para ter o básico. Né? Agora eu estou falando um pouco de sei lá que língua que eles falam. Eu não vou dar nota, Paulo, vou dar um conceito. O filme para mim vai ser A-. É 9. A menos é 9. Não, então B++. É 8,5. Então é isso. Não, eu acho que eu vou dar aí também. 8, tá bom, não é? Talvez seja um pouco. Vamos para as indicações, então, pessoal? Vocês aproveitaram a ausência do Evandro para dar nota, essa que é a verdade. Porque assim, o Evandro nos proibiu de dar nota, entendeu? A gente está aproveitando aqui. Não tô brincando, não é proibição. Vamos para as indicações. Tem a vinheta ainda, Paulo? Hã? Não tem vinheta, não. Não tem mais vinheta também. Não tem vinheta. Vamos para as indicações. Vou começar com a Bruna, né, que é a nossa convidada. Indicações de uma coisa muito legal que eu tenha visto ou lido recentemente, certo, Paulo? É isso. Ou desindicação, um negócio que você... A desindicação, putz, eu prefiro dar indicação, assim, porque eu tenho cortado, assim, coisas ruins, eu nem levo adiante. Mas, recentemente, eu fiquei muito surpresa, porque eu nunca fui de ver HQ, não é muito meu mundo, eu sou meio quadradona, clássico, tragédia grega, teatro inglês, etc. E aí, um editor me mandou esse livro aqui, Apesar de Tudo, que é uma graphic novel, e do Jordi Lafebre. E eu fiquei impressionante, porque foi o melhor livro que eu li esse ano, assim, não estou brincando. O negócio é maravilhoso. É uma das melhores histórias de amor que eu li. Eu falei, puta, que coisa impressionante. E é quadrinho, tá?
é quadrinho, a gente está falando de cinema, isso aqui parece um filme, tá? Por isso que eu trouxe. Porque o quadrinho, justamente porque é visual, mas esse desenhista aqui, o cara, ele usa linhas, pouquíssimo diálogo, ele coloca tudo na expressão. Então, é uma experiência cinematográfica, mas com leitura. E Legal. olha, vai entrar na minha lista de 20 melhores livros do ano, com certeza. Fiquei muito impressionada. Então, apesar de tudo, da editora Saquarema, QS Comics, que é o selo da editora Saquarema. Muito bem. Paulo, é você que tem que continuar, porque você que dá dicas literárias também. Não, né? então eu vou continuar no negócio do livro. Bem, na verdade eu nem terminei de ler o livro ainda, estou terminando. Mas vou indicar por causa do contexto. Bem, a gente está vivendo aí a guerra, né? Rússia, Ucrânia, e aí a minha mulher sugeriu que eu lesse Taras Bulba, que é um clássico do Nikolai Gogol, que conta um pouco da formação desse espírito guerreiro do ucraniano. É muito, mas muito interessante mesmo. Olha, na segunda, para você ter uma ideia, né, de como vai ser difícil até para a Rússia vencer ali os ucranianos que estão como nosso correspondente, o Luiz Kawaguchi, né, disse, existe uma euforia de guerra até entre os mais jovens. Para você ter uma ideia disso, na segunda página do livro já tem uma briga lá, porrada mesmo, soco entre o pai e o filho, porque o pai quer que o filho prove que é cosaco macho, tchê. Então, assim, é muito, mas muito interessante mesmo para quem quer entender um pouco desse espírito, dessa personalidade nacional ucraniana que também está em jogo, no final das contas, nessa guerra. Ótimo. Jones. Cara, eu assisti um filminho, o último, antes de eu me mudar, quando eu ainda tinha televisão. Daí eu assisti o Kingsman. O primeiro é muito bom, o segundo é bem mais ou menos, e eu assisti esse novo, que é A Origem, Kingsman, A Origem. Sim. Bom, muito legal, hein? Muito legal o filme, um monte de explosão, tiro, soco, porrada, sem nenhuma lacração no filme inteiro. Algum animal com inteligência acima do normal? Tem. Pior que tem. Tem só para a Bruna saber, tem um bode que morde o Jones tem critérios, assim, para considerar um filme bom, que é, como é que é? Criança... Não, o critério é se tem machadada, ET, Vietnã, é uma criança ou um animal com inteligência acima do comum, explosão e tiro. São seis critérios. Então é isso. Esse filme tem vários dos critérios aí. Tem um bode no final que ele age com inteligência e, inclusive, é quase o protagonista ali do filme no final. Muito bom. Não, é legal o Kingsman, porque o 2 assim, foi uma decepção muito grande. Assim. O 2 eu acho bem ruinzinho também. O 2 é bem ruinzinho. E esse 3 o cara recuperou ali. E tem umas cenas que são cenas da Primeira Guerra Mundial que eles fazem. Eu gostei deles terem colocado isso no filme. E as cenas da Primeira Guerra ficou bem legal. E também traz essa mensagem assim, que a guerra é um grande desperdício de vidas, de juventude. Tem um personagem no filme que ele vai para a guerra porque ele quer provar o seu valor, é o Taras Bulba. Quer provar o seu valor, e ali, quando ele mata, ele vê ali que, cara, nada disso faz sentido. Nada disso, a gente está morrendo à toa, coisa idiota. Só que, não vou dar o spoiler, talvez ele não tenha tempo de levar isso adiante. Bem legal. Beleza. A minha indicação, primeiro, o filme do Batman que você deve assistir. Você sabe qual é o segredo do morcego, Samara? Eu sei, já faz tempo que eu conheço o segredo do morcego. O filme do Batman que você deve assistir, não o filme do Batman que está nos cinemas agora, com o Robert Pattinson, mas sim o Lego Batman, que está disponível. É bem bom, né? Está disponível. O melhor Batman já fez. Eu nem acredito que eu gostei, é muito bom. Obrigado, assim, muito bom. Muito Você bom. assistiu, Bruna, o Lego Batman? Ele é um que saiu alguns anos atrás, não é recente. Não é recente. Não. Eu vi no cinema com a minha filha alguns anos atrás e é muito engraçado, é ótimo. Lego Batman, o melhor Batman já feito, e eu assisti o novo, então eu posso falar isso que eu vi todos, é o Lego Batman, com certeza. Inclusive, o filme novo agora rouba a ideia
do plot, do plano do vilão, rouba do Lego Batman. Então, É o vilão que tá triste porque o Batman não considera ele o principal arqui-inimigo. Cara, é praticamente a mesma coisa. E o plano, de fato, o plano de dominação da cidade é praticamente o mesmo. A cidade está apoiada em blocos de Lego, é isso? Então, sem brincadeira, já assistam o Lego Batman, é muito divertido. Tá lá no HBO Max e tal, é muito divertido. O Batman, obviamente, que não se leva a sério, assim. As piadas são muito boas. Mas esse novo Batman é bom? Você gostou? Vou deixar para fazer meu comentário numa outra ocasião. Então tá bom. Não, o mas legal desse Batman é que o cara tem experiência, né? Em ser morcego e tal. Não, mas ele demorou 14 anos, cara. Ele era vampiro, virou morcego depois de 14 anos. Cara, o cara é a preparação, um ator, né, cara? Tem que se preparar bem pro papel. Fez laboratório. Fez mas laboratório. eu tenho vocês me permitem uma segunda indicação. Como eu voltei agora, eu nas minhas férias vi muita coisa. Até li, Paulo, viu? Obrigado. Até li. Ô, louco? Mas a minha indicação vai ser uma série também que estreou agora, também coincidentemente da HBO, mas é só para que eu tradicionalmente trago dicas de produtos culturais que falam de esportes aqui, então eu não vou perder essa oportunidade. Estreou agora na HBO Max uma série chamada Lakers, Hora de Vencer, que é sobre a formação do time do Los Angeles Lakers, que é o time da NBA, né? Talvez o mais famoso time da NBA, quando o Magic Johnson estava chegando para formar esse time. E qual que é a brincadeira da série? Ela é baseada num livro que conta a história desse time, que tinha um apelido, era o Showtime Lakers. Showtime por causa do Magic Johnson, né? Que jogava com o estilo dele e tal, usando bastante truque. E foi um time muito vencedor, na verdade. Só que o que eu achei divertido nessa série, teve muita gente que não gostou, é porque ela é muito caricatural. Ela é assumidamente caricatural. Então ela usa os personagens reais, né? O Magic Johnson, o ator é estranhamente parecido com o Magic Johnson, não é familiar dele. Mas todos os personagens reais, o dono do time, a filha do dono, que depois vai se tornar a dona atual do Lakers, os outros jogadores, todos eles são tratados de forma bem caricatural, o técnico, e assim, acaba sendo muito divertido, porque eles tentam fazer uma linguagem, tem 2 capítulos, eu vi o primeiro só, eles tentam fazer uma linguagem visual assim que emula um pouco do que seria um documentário para TV lá no começo dos anos 80. Então eles carregam bem assim nas texturas de imagens, os cortes são diferentes e tal, assim, é uma experiência divertida. Não vai esperando grande coisa, mas assim, eu como gosto de dar essas dicas e vez por outro acerto, porque daí vocês vão ver e depois falam, não, é verdade, aquela era boa mesmo. Eu garanto que essa aí é divertida, assim, se você assistir despretensiosamente. Lakers, Hora de Vencer. Ô, Sabag, você torce por Lakers? Não. Qual que é o teu time lá na... Chicago Bulls, time do Michael Jordan. Legal, eu não torço para nenhum. Pode não torcer para ninguém também. Eu só torço contra o San Antonio Spurs. Que é o Bragantino da NBA. Torça pelo bom basquetebol, que tá ótimo. Já. Então é isso, pessoal. É isso, gente. Então, Bruna Torlai, muito obrigado, Bruna, pela sua presença no Quarentena Cult, abrilhantou o nosso debate. Espero que você volte outras vezes, foi ótimo. Pô, volta mesmo, daí traz uma indicação tua aí para a gente comentar. Seria legal, hein? Claro, é um maior prazer. Estou aqui, quem não conhece direito meu trabalho, tem lá meu canal do YouTube, Bruna Torlai, tem também, eu sou diretora da revista Esmeril, que é uma revista de cultura. Paulo estava falando aí da Ucrânia, você citou o Gogol, né? Eu tenho aquele teatro completo do Gogol, vamos lembrar que ele é autor de O Inspetor Geral, uma das melhores peças já escritas, né? E esse mês a gente está tratando justamente dessa relação cultural entre Rússia e Ucrânia, para o pessoal entender um pouco mais. Vai sair aí logo mais dia 20, Revista Esmeril, procurem lá que vale a pena. Mas, Bruno, você tá lendo Dostoiévski? Que absurdo! Eu li o Inspetor Geral quando eu tinha 12 anos de idade. E eu fiquei... É uma peça muito boa. É muito legal, é muito legal. A Bruna tem que contar. É muito brasileiro esse filme. Esse filme não, esse livro. Viu, Paulo? O Dostoiévski, ele é tema da sessão Vida e Legado. A gente mas vai que absurdo! Falar. Você está lendo Dostoiévski, você não está boicotando Dostoiévski? Olha, eu acho que a Bruna precisa voltar aqui, inclusive, porque eu não sou a única pessoa do teatro aqui para poder falar de teatro. É verdade, é verdade.
Eu Nossa, sofro imagina bullying. 50%. Hoje está com 50%. Bruna, eu sofro bullying. Mas o Bruna, ele na faculdade, não sei se você fazia isso, na faculdade ele ia com uma boina para aula. Eu estudei com o Sabag na faculdade, mesma turma. Eu ia boina desde o colegial. Aê! E me chamavam Amigo. de boina. Eu tinha uma coleção, eu ia até o centro de São Paulo, lá perto do Mosteiro de São Bento, comprar. Eu e os velhos, eu ia lá na loja dos velhos comprar boina, tinha uma de cada cor. Aqui em Curitiba, o correspondente disso aí na Casa Edith, ali na Praça Generoso Marques, comprar chapéu. Paulo hoje é cliente da Casa Edith. Eu tenho algum. Precisa. Olha, vocês falando de boina, eu tô só aquele emoji, sabe? E dando risadinha. Então, amigos, obrigado a todos que ficaram conosco, obrigado pela sua audiência. Voltamos semana que vem com mais um episódio do Quarentena Coach. Um abraço, tchau. Abraço, tchau.